Olá, nossa aula de hoje é sobre o currículo escolar, mais especificamente as políticas curriculares. Bem, as políticas curriculares são constituídas de propostas e práticas curriculares que incluem os processos de seleção, organização e avaliação de saberes, na realidade, conteúdos de aprendizagem, levando em consideração o que e a quem ensinar. Vamos ver então, inicialmente, as políticas curriculares, contextualizando essa situação. Bem, durante o século XIX e parte do século XX, as políticas curriculares caracterizavam-se pela centralização do currículo nas mãos do Estado, que legislava sobre os programas de ensino primário e ensino secundário brasileiro. Com a Lei das Diretrizes Bases de 1961, a flexibilidade curricular passou a ser considerada, porém ainda de uma maneira um tanto superficial. Somente com a Lei 5.692 de 1971 ocorreu a reforma do ensino de primeiro e segundos graus na época, que seria equivalente ao ensino fundamental e médio atualmente, culminando em uma nova estrutura curricular, com um núcleo comum obrigatório de disciplinas e uma parte diversificada, visando atender então as peculiaridades locais e as diferenças individuais de cada aluno. Essa forma de organização vigorou por quase 3 décadas, sendo revogada somente pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação, lá em 1996. Já em âmbito mundial, a Declaração Mundial sobre Educação para Todos da Unesco, em 1998, assinada pelos participantes da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizado em Jomtien, lá na Tailândia, em março de 90, é um importante marco na busca pela satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, partindo do não cumprimento do princípio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que proclamam que toda a pessoa tem direito à educação. Bem, a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos fundamentou e norteou as políticas educacionais de vários países signatários, incluindo, claro, o Brasil, como a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, a LDB de 96, o Plano Nacional de Educação de 2001, o Plano Decenal de Educação para Todos de 1993 a 2003. Então vamos ver um pouco dessa legislação, iniciando então pelo Plano Nacional de Educação, o PNE. O Plano Nacional de Educação, ele é um instrumento na forma de um projeto de lei que orienta e estabelece as políticas educacionais, articulando o ensino em seus diversos níveis, com diretrizes e metas para um período de 10 anos. O primeiro PNE surgiu em 1962, concebido pelo Conselho Federal de Educação sob a vigência, então, da LDB de 1961. A Constituição de 1988 previu o estabelecimento do PNE por lei, determinando o Plano Nacional de Educação com duração plurianual, visando a articulação e ao desenvolvimento do ensino em diversos níveis e a integração das ações do poder público. Em 1996, a LDB delegou a responsabilidade de elaboração do PNE, que antes era a cargo do Conselho Federal de Educação, para a União, em colaboração com os estados e municípios, em sintonia com aquilo que foi acordado lá na Declaração Mundial de Educação para Todos. Após várias discussões acirradas e avaliações, a versão final do PNE é aprovada pela Lei 13.005 em 2014, então sancionada pela então presidenta Dilma Rousseff, cobrindo o decênio de 2014 a 2024, como um instrumento de planejamento do nosso Estado democrático de direito e que orienta a execução e o aprimoramento de políticas públicas do setor para o decênio de 2014 a 2024. Esse PNE traz 10 diretrizes em seu artigo 2º, e elas versam sobre o quê? Sobre a erradicação do analfabetismo, sobre a universalização do atendimento escolar,
sobre a superação das desigualdades educacionais, sobre a melhoria da qualidade da educação, sobre a formação para o trabalho e para a cidadania. Ainda trata no inciso 6º da promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. No inciso 8º, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, como uma proporção do PIB, que assegure, então, o atendimento às necessidades de expansão, com um padrão de qualidade e equidade. Inciso 9º, valorização dos profissionais da educação. E, finalmente, o último inciso 10, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Então, esse é o nosso artigo 2º, como eu falei para vocês, do PNE, que termina agora, nesse ano, em 2024. Muito bem, vamos falar então um pouco agora sobre as diretrizes curriculares nacionais. As DCNs, que são as diretrizes curriculares nacionais, são normas obrigatórias e que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino, discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional da Educação, o CNE. São referências normatizadoras legais que orientam, então, a construção do PPP a partir dos conteúdos mínimos que devem ser ensinados aos alunos. Bom, mas o que é o Conselho Nacional de Educação? Bem, o CNE é um órgão colegiado integrante do Ministério da Educação com a finalidade de formular e avaliar a Política Nacional de Educação, observar o cumprimento da legislação educacional e, finalmente, zelar pela qualidade do ensino. As novas diretrizes curriculares da educação básica, elas foram instituídas com o propósito de promover os sistemas educativos em seus vários níveis, quer sejam municipal, estadual e federal, de instrumentos para que todos os indivíduos, crianças, adolescentes, jovens e adultos, possam se desenvolver de forma integral, com uma formação de qualidade e respeitando suas diferentes condições sociais, culturais, emocionais, físicas e étnicas. As DCNs são divididas de acordo com as etapas e modalidades de ensino elencadas a seguir. Então, quais são elas? As diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, Lembrando que a educação básica inclui a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. As diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. As DCNs da educação especial e as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, o EJA. As DCNs, elas têm origens nas leis de diretrizes básicas da educação. Então, a origem das DCNs é justamente a LDB, que a última é a de 96. Essa LDB, ela assinala que é incumbência da União, juntamente com os estados, Distrito Federal e municípios, nortear os currículos e conteúdos mínimos para a educação básica, de modo a assegurar a formação básica comum e de qualidade. As DCNs visam organizar princípios fundamentais na área da educação que estão prescritos na Constituição e na LDB, com foco naturalmente nos alunos, nos professores e demais funcionários da área de assistência à educação, bem como os pais ou responsáveis. Enquanto a Constituição e a LDB em matéria de educação estabelecem o que os sistemas educacionais devem fazer, as DCNs, elas estabelecem, então, como fazer. Essas diretrizes, elas baseiam-se ou fundamentam-se em 2 pilares, na cidadania e na dignidade. Cidadania, definida, então, como os direitos e liberdades políticas, sociais e econômicas que o indivíduo tem direito. E dignidade, o que implica em propiciar condições para que o indivíduo se torne consciente para exigir seus direitos. Então, esses 2 pilares, a cidadania e a dignidade, devem ser considerados pela comunidade escolar quando da organização do currículo escolar, levando em consideração as identidades sociais,
e culturais, né, do aluno. Assim, as diretrizes curriculares nacionais definem os princípios, fundamentos e procedimentos que irão orientar as políticas educacionais das escolas, garantindo a democratização do acesso, inclusão, permanência e sucesso das crianças, dos jovens e adultos na escola, na instituição educacional, né? Favorecendo a formação integral dos alunos. Muito bem, essas foram um resumo assim das DCNs. Vamos falar um pouquinho agora dos parâmetros curriculares nacionais. Bem, os parâmetros curriculares nacionais, conhecidos como PCNs, são orientações elaboradas pelo governo federal com o objetivo de difundir os princípios da reforma curricular, né? E também orientar os professores na busca de novas abordagens e metodologias. Então, as PCNs são base para formular as matrizes de referência. Lembrando que as matrizes de referência são a língua portuguesa, a matemática e as ciências, né? Embora não sejam obrigatórios, então os PCNs não são obrigatórios justamente por não se constituírem em atos administrativos normativos, eles abrangem tanto a rede pública de ensino quanto a privada e servem então como norteadores para os professores, coordenadores e diretores, que podem adequá-los à sua realidade local. De acordo com os PCNs, a construção do currículo deve seguir um processo contínuo e sistemático, no qual a revisão de conteúdos e metodologias possibilitem ao professor melhoria do processo de ensino e aprendizagem e do aperfeiçoamento da sua formação. Os PCNs, quer sejam no ensino fundamental como no ensino médio, eles são divididos nas seguintes áreas de conhecimentos: língua portuguesa, matemática, ciências naturais, história e geografia, artes, educação física e língua estrangeira. Em relação às áreas de conhecimento, percorrem os temas transversais dos PCNs assuntos que devem ser trabalhados de forma interdisciplinar, ou seja, em todas as disciplinas específicas do currículo. Esses temas, então, eles interdisciplinares, né, eles visam auxiliar a escola a cumprir o papel, então, de formar alunos cidadãos conscientes e que desenvolvam o senso crítico e reflexivo. Bem, quais são, então, esses temas, né, interdisciplinares aí? Vamos verificar. São eles: a ética, a pluralidade cultural, o meio ambiente, a saúde, a orientação sexual, trabalho e consumo. Esses são os temas transversais. Desse modo, as referências dos PCNs abrangem todas as regiões brasileiras e respeita, por meio dos temas transversais, as diversidades regionais, culturais e políticas existentes no nosso país, que é amplo, vasto, né? Em síntese, os PCNs, embora não sejam de cunho obrigatório, eles são dispositivos que orientam, que visam facilitar e otimizar o cotidiano da prática pedagógica e das escolas na organização de suas práticas e dos conteúdos curriculares. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.